Quando a gente se conecta a uma nova possibilidade, a uma nova ideia, vou mostrar o local de trabalho para vocês. Quando a gente se conecta a uma nova possibilidade, a uma nova ideia, então primeiramente a gente só tem essa percepção mental dessa possibilidade. Então ao ver lá, e muitas vezes a gente tem essa questão de tipo, eu percebi essa possibilidade, mas ela não acontece de verdade, né? Ela não se materializa. E muito disso tem a ver porque, na verdade, aqui entra a palavra secreta, mas a mente é um nível de percepção que a gente está percebendo essa possibilidade, mas isso tem que ser processado ainda, né? Que nem, por exemplo, quando você pensa em uma comida, então é a ideia dessa comida, mas para realmente você se nutrir dela, ela vai ter que passar por outros níveis. Você vai ter que sentir, você vai ter que pegar, você vai ter que digerir isso. Aí sim há essa transformação dessa energia, dessa possibilidade que realmente chegou a um nível físico no sentido do seu corpo. Mas a questão é que é tudo física. São vários níveis, né, de processamento que estão participando dessa física. Agora, então, assim, nutrição quer dizer o quê? Que tem alguma coisa que está faltando, que a gente precisa, né? E isso pode ser em muitos níveis dessa física, mas para separar aqui, vamos colocar o físico como sendo esse nível mais básico, né? Como o nosso corpo. Então que realmente eu preciso de alguma coisa, e vamos dizer que é uma coisa psicológica, mas isso tem um correlato de uma necessidade que também vai chegar ao nosso corpo, que também vai chegar, para falar de um outro nível, também vai chegar a nossa parte química, emocional, né? E também tem nessa parte mental, né? Porque a gente pode, vamos dizer, em relação a um problema psicológico, a gente pode até entender isso, ou achar que entendeu, né, em um nível mental, mas tem uma transformação biológica no corpo que não teve o seu curso ainda. Então, eu estou me conectando só com uma parte, e na verdade é como se fosse a ponta do iceberg, porque quem realmente vai decidir se a gente digere ou não, que vai fazer toda a diligência ali, no final vai ser o corpo. Então, existe em toda a nutrição, que também está falando de outros níveis, por exemplo, eu preciso de uma informação, mas sempre vai existir no final esse credenciamento, que é esse processamento em um nível biológico. Então é como se aí sim, né, está chancelada essa transformação. Então, para eu entender uma coisa nova, eu também tenho algum processo físico que também está acontecendo. E se, por exemplo, a gente chegar a uma evolução, antes acontecia uma certa situação e eu entendia de certo modo. Eu, por exemplo, reagia a isso. Eu não tinha outro modo de entender. E me explicaram 1000 coisas, aconteceu 1000 coisas. Então a mente não tinha capacidade para responder, né? Então chega num ponto em que vai ter que ter uma transformação física. Alguma peça se moveu ali que a gente não sabe o que é, e que realmente permitiu que eu tivesse a possibilidade de realmente acontecer aquela mesma situação e eu não ter aquela reação, eu ter uma compreensão.
né? Então teve uma evolução. Então para ter essa evolução do software, tem que ter uma evolução do hardware, né? Então, sem esse compromisso físico, eu não posso receber novas possibilidades, porque eu não quero realmente de verdade mudar, né? Eu não tenho esse compromisso físico com a mudança, e sem esse compromisso físico eu não posso sustentar nenhum compromisso, na verdade. Então, quando a gente se conecta a uma nova possibilidade, a gente só visualiza isso, mas depois a gente vai começar, para falar desse nível emocional, que é como a transmissão, né, para o corpo, a gente vai começar a sentir uma instabilidade. E essa instabilidade meio que está criando um obstáculo, uma resistência, que eu vou decidir transpor ou não. Eu posso acreditar nisso, que a emoção está me falando dessa instabilidade, e eu volto para o mental. E essa possibilidade fica sendo só uma possibilidade. Então, eu tenho que poder atravessar essa barreira emocional, essa instabilidade química que vai surgir, para aceitar, escutar o que o meu corpo está dizendo. E isso não é agradável muitas vezes. Então realmente aí eu estou me abrindo para ver o que o meu corpo está dizendo também, não só o que minha mente está dizendo. E isso, no fundo, é um processo de desaceleração. Porque esse corpo ele precisa processar, que nem digestão. Então toda vez que a gente vai se nutrir mesmo nesse físico, a gente tem que parar, a gente tem que comer, ou a gente vai dormir, né? Tá vendo que existe um movimento de desaceleração para processar. Mas com a mente eu quero, não, é isso. Eu nem cheguei a processar uma coisa e eu já estou pensando em outra. Então o meu físico, ele não sabe o que eu faço. Eu só posso fazer um processo. Então, e com a mente a gente fica escolhendo outra possibilidade, sem de fato não ancorar com nenhuma, né? Então, por isso que todo o processo de nutrição, né, ele vai ter uma atualização que é biológica, em algum sentido. Então, eu estou aberto a isso ou não, né? Eu falo que eu quero uma possibilidade, mas é só aqui, não vem aqui, né? Eu não incorporo de verdade isso que eu estou falando. Então é só da boca para fora, não é verdade, né? Isso se conecta com uma questão de um outro vídeo aí, que é a palavra, né? A palavra e o compromisso que a gente tem com o que a gente está dizendo. É realmente isso, né? Ou não? Então, a nutrição vai ser sempre um processo de restauração física ou de uma atualização, né? Uma restauração se a gente está falando de estabilidade, ou atualização se a gente está falando de uma evolução. Então, aí existe um equilíbrio, né? Que não é tudo sempre evolução e não é tudo só restauração, né? Então, tem um ponto que a gente vê que a gente está sempre fazendo a mesma coisa e o corpo começa a pedir arrego, porque a gente não deixa ele se atualizar. Ele está só restaurando, e daí vai degradando o nível de restauração. E tem uma hora que o negócio, né, que explode. Mas é isso. O corpo, para fazer as atualizações, ele precisa de espaço, né? A mente quer o tempo. Então agora. Não existe tempo, porque a gente precisa fazer esse trabalho. Não tem como. A digestão é feita como digestão, não tem um atalho. Então, esse espaço, né? Porque se a gente está falando que tem uma transformação, tem algo novo. Para ter algo novo, precisa ter um espaço. Mas a mente não dá esse espaço. Então, eu vou acabar esse vídeo falando isso, assim. O corpo, o físico, sempre vai ter espaço. Agora, quando é que a mente vai ceder?